Gostaria de convidar o Gustavo para apresentar ele com vocês. É meu amigo lá da Igreja Macuá, 18 anos, está fazendo teologia, administração. E vamos receber o pão e compartilhar o pão. Eu trouxe uma lembrancinha para ele. Agradecer. Só um minutinho.
Feliz sábado, irmãos. Grande é o Senhor nosso Deus, porque Ele é bom e sua misericórdia dura para sempre. No momento, estou convosco, mas logo vocês não me terão mais. Porém, quando eu for erguido, atrairei todos a mim. Amém? Eu gostaria de, antes de começarmos, abrir um texto que está no livro de Hebreus, no capítulo 10 de Hebreus, versículos 19 ao 23. Que está escrito: Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Queridos, nós somos como ovelhas sem pastor? Então, por que eu vejo todos espalhados? Eu peço a vocês que, em nome de Jesus, aproximem-se do Senhor, aproximem-se do altar. Venham, todos vocês, levantem-se e coloquem-se mais perto. Aproximem-se de mim, porque quando eu for levantado, atrairei todos a mim. Amém? Quem disse isso? Jesus. Então, se Ele atraiu todos para Ele, por que você está distante? Chegue mais próximo, chegue mais perto. Falar igual o Luiz Gonçalves diz. E hoje, eu quero agradecer a você também, que está assistindo aí no conforto da sua casa, pelas redes sociais, o projeto Venha e Veja. É um ministério novo, muito recente, que acabei levantando e sendo inspirado pelo Senhor. Eu oro para que, por meio das palavras do Senhor, este ministério alcance pessoas em diferentes lugares do Brasil, da nossa cidade primeiro, com certeza, mas que alcance principalmente as profundezas do seu coração. Amém? Convido a você que puder a curvar sua fronte e vamos falar com o Senhor. Pai, Tu bem sabes que nós não merecemos nada que veio de Ti. O Senhor é bom e sabemos que somente pela Tua graça é que podemos nos aproximar da Sua presença. Por isso, hoje a Sua palavra é aberta para buscarmos misericórdia, mas também buscarmos resposta, amor, simpatia, perdão e também todos os frutos que o Teu Espírito em nós nos faz ter. Nos ajude, Senhor, a permanecer em Jesus, porque Ele em nós é a esperança da glória, da qual tanto necessitamos. Nos ajude, Senhor, é o que suplicamos por o doce e pelo nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, o texto base hoje, inclusive o tema dessa mensagem, para que está nas redes sociais já está anunciado, mas é a mensagem mais cristocêntrica da sua vida. O que é cristocêntrico? É que coloca Cristo no centro. É bem intuitivo, mas eu não tinha outro termo melhor para descrever essa mensagem, queridos. Tocou profundamente no coração alguns poucos dias atrás. E eu orei ao Senhor pedindo uma oportunidade de poder distribuir este pão da palavra com um dos outros. E louvo ao Senhor porque Ele atendeu as nossas orações. Amém? Amém. Quem aqui tem o sobrenome Ramos? Só para eu saber. Tem alguém aqui na igreja com o sobrenome Ramos? Ó, hoje pela primeira vez que uma pessoa na igreja não tem o sobrenome Ramos. Muito bem. Mas por que, Gustavo? Ramos? Porque é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. O tema deste sermão é a mensagem mais cristocêntrica da história da sua vida, mas também falaremos sobre ramos. Abra comigo a sua Bíblia, em 1 João, capítulo 2, versículo 6. Quem achou, diga amém? Muito bem. Está escrito: quem diz que permanece nele, esse também deve dar, assim como ele errou.
Nós estamos falando de quem? Aquele que permanece nele. Nele quem? Jesus. Deve também andar como ele quem? Jesus andou. Queridos, aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Mas, já se perguntaram o que é andar como ele andou? Hoje nós descobriremos por meio da palavra. O texto próximo que eu quero ver com vocês, nós vamos andar muito pela Bíblia, porque se não for pela palavra, não falaremos. Se nós andamos de acordo com alguma coisa, de alguma regra, essa é a palavra do Senhor. O próximo texto que nós vamos ler está em João, capítulo 15. João, capítulo 15, versículos 4 e 5, que diz o seguinte: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Hoje, queridos, quero falar com vocês sobre permanecer em Jesus. Para nós, Cristo é a videira verdadeira, certo? Acabamos de ler. Jesus é a videira e nós somos os ramos. Mas e se eu dissesse para vocês que Jesus também é um ramo? Vocês estranhariam um pouco, né? Porque Jesus é a videira ou é o ramo? Curiosamente, os dois. Abra comigo em Zacarias. O próximo texto de hoje, Alex, é Zacarias, capítulo 6, versículo 12. Zacarias, lá no Antigo Testamento. Zacarias, capítulo 6, versículo 12. Está escrito. Todos encontraram? Zacarias, capítulo 6, antes de Malaquias. Capítulo 6, verso 12. Quem não tem a Bíblia, divida com seu companheiro. Quem tem a Bíblia, divide com quem não tem, ok? Porque o pão da palavra ninguém come sozinho. Está escrito: e diga-lhe, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis aqui o homem com H minúsculo, cujo nome é Renovo. Ele brotará do seu lugar e edificará o templo do Senhor. Muito bem. Há uma visão sobre Josué nesse livro de Zacarias, que é um pouco estranha, mas fala sobre Cristo. Essa profecia de Zacarias, no capítulo 6, verso 12, nos diz que haveria um homem na terra chamado Renovo, com R maiúsculo, ou seja, não é um renovo qualquer, é o renovo. E o que é um renovo, queridos? É justamente essa imagem que eu fiz. Pensem num toco queimado, depois de um longo incêndio, um longo desmatamento, um toco queimado, de onde não pode sair vida. E, milagrosamente, sem nenhuma explicação, renasce um galho, um broto. E esse broto começa a criar galhos, e mais galhos, e mais galhos, e mais galhos, até que cresce, em si fica mais grosso, e enrijece, e ele cresce, se desenvolve, e se torna novamente a árvore a partir do toco queimado. Uma árvore pode nascer de um toco queimado, queridos. É raro, mas pode acontecer. E, semelhantemente a Jesus, esta profecia vai falar sobre Israel. Em Isaías capítulo 11, nós lemos que Israel é um toco queimado, por causa que os pecados de Israel destruíram Israel. Mas Deus não deixaria que seu povo permanecesse destruído. Ele enviaria um homem que seria o renovo de Israel. Seria esse broto que nasceria de Israel novamente. De Israel nasceria alguém que restituiria a aliança com Deus. E esse alguém nós sabemos que é quem? Jesus Cristo. Mas, queridos, a palavra renovo também pode significar galho, também pode significar broto. E o mais interessante é que a palavra renovo do hebraico é Natsrat, ok? No grego, essa mesma palavra é Nazirat ou Nazirete. Lembra alguma palavra para vocês? Nazaré. Nazaré
era uma cidade, para contextualizar, no tempo de Jesus, Nazaré era uma cidade cheia de preconceito, totalmente caótica, uma cidade pobre, uma cidade mercantil, uma cidade sem futuro. É como se fosse antigamente, né, Ribas do Rio Pardo hoje em dia está crescendo muito, mas já foi uma cidade meio inóspita, pequena, inabitável, assim era Nazaré. Tanto que quando chamam Natanael, que é o famoso Bartolomeu, ele fala assim: pode vir algo bom de Nazaré? Pode. Não só pode, como veio o maior bem de toda a história. O desejado de todas as nações saiu de Nazaré. E Nazaré significa broto, renovo. Então de Nazaré sai o renovo de Israel, que é Jesus. Jesus o Nazareno, Jesus o renovador, Jesus o desejado de todas as nações. Eu poderia encerrar aqui, mas existe algo mais nesse renovo que a gente tem que permanecer. Muito obrigado, Henrique. E hoje eu quero falar com vocês, porque quando eu soube disso eu não podia me conter. O coração parece que explode. Vocês já tiveram a sensação de saber algo tão incrível, mas dentro do coração chega e incha, e parece que vai explodir dentro do peito? Essa sensação é a mesma que Jesus nos traz, quando Ele nos revela a si mesmo por meio da palavra do Senhor. E hoje eu quero ler com vocês mais um texto. Nós vamos andar muito pela palavra. Então assim nós entendemos que Jesus é a videira, nós somos os ramos. Mas Jesus também já foi um ramo. Quando Ele andou aqui na terra, em nosso meio, Ele dependia de quem? Para curar, para ressuscitar mortos, para curar enfermos, para curar cegos, restituir a vista aos cegos, a audição aos surdos, levantar coxos, paralíticos. Vocês sabem de quem Jesus dependia? Jesus tinha poder em si mesmo para curar as pessoas? Ele era o Filho de Deus, mas a gente sabe que Jesus fazia o que de madrugada? Ele levantava de madrugada e saía no meio da natureza para orar. E o que é a oração? Nós aprendemos aqui em Hebreus, é um meio de nós nos aproximarmos do Criador, da fonte de todo o poder. Deus, em Sua palavra, está acessível. Existe um evangelista famoso, muito conhecido, eu não lembro bem o nome agora, mas ele diz o seguinte: há uma citação que ele diz: a oração não rebaixa Deus a nós, mas eleva-nos a Ele. É um caminho único, que é para frente e para cima. A profecia nos diz que há a oportunidade de buscarmos a Deus em oração como uma mão que agarra a um Salvador, como um bote salva-vidas em meio ao afogamento. Assim é a oração, é a mão que alcança e na onde nós nos apegamos. E Jesus diz para permanecermos nele, e somente assim Ele permanecerá em nós. Certo? Mas como fazemos para permanecer em Jesus? O que significa permanecer em Cristo? E andar com Ele? O que isso significa? Nós vamos descobrir agora. Essa é a promessa que eu faço a você. Se você aí de casa que está assistindo hoje, tanto você que está aqui quanto você que nos vê, está procurando respostas, saiba que aqui está aquilo que você procura. O Senhor quer te conhecer. Jesus quer te conhecer. Jesus quer fazer você sair da sua zona de conforto para viver uma vida difícil. Porque, gente, ser cristão é fácil? Nunca foi. Nós acabamos de aprender na lição da escola sabatina que homens no passado eram esfolados e queimados vivos em óleo quente, simplesmente por crerem não um homem qualquer, claro. Era um homem como nós, mas era o Filho de Deus que se fez homem como nós, semelhante a nós, para nos dar a vitória que nós nunca alcançaríamos sozinhos. E nós nunca vamos alcançar sem Cristo, amém? Amém, por isso, porque nós temos em quem confiar. Sem Jesus não existe céu, nós já cantamos também sobre isso. Não existe céu sem Jesus, não existe paz sem Jesus, não existe riqueza no universo inteiro sem Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele, amém? Amém. Mas pensem comigo. Nós temos a videira, certo? Que é a fonte da vida. No caso, a videira não dá a árvore, qualquer árvore. Nós temos a raiz, que tem a árvore, e da árvore sai o galho,
e do galho sai o fruto, certo? Na maioria das plantas. O galho tem vida sozinho? Tipo assim, o galho sozinho ele floresce na fruta. Existe isso? Mas o galho não tem vida? Tem. Mas ele tem vida sozinho em si mesmo? Não tem. Porque ele precisa, apesar de ter vida, de uma fonte de onde tirar essa vida, de onde canalizar essa vida. E Jesus é um ramo em relação a Deus, para que ele seja a videira em relação a nós. Em seu tempo, Jesus viveu em oração. O sol nunca pegou Jesus de surpresa. Esse é um livro, inclusive, chamado Desejado das Nações, tem esse relato bem profundo de que o sol nunca pegou Jesus de surpresa. Gente, quantas vezes a gente acorda, eu confesso, essa semana, eu queria orar de segunda a sexta até hoje, acordar às 4 da manhã para orar por causa desse sermão de hoje. Adivinhe quantas vezes eu consegui levantar 4 horas para orar? Nenhum. Nem mesmo hoje. Ai, sabe, que vergonha. Pois é isso que dá você tentar fazer sozinho sem Jesus. É um experimento. Nós sozinhos não conseguimos buscar a Deus. Nós não conseguimos fazer como Jesus sem que Jesus nos ajude. E é sobre isso que eu quero falar. É a mensagem mais cristocêntrica da sua vida. Você nunca vai conseguir fazer nada sozinho quando se trata de Deus, a menos que Jesus, por meio do Espírito Santo, habite em mim e habite em você. Amém? É bem por isso. Não é errado reconhecer, é certo, pelo contrário, é correto e é necessário que reconheçamos a nossa pequenez diante de Deus e diante do conflito que nós estamos vivendo. O mais importante é entendermos então que Jesus pode passar, mas por favor, eu fiz um desenho para que vocês entendam. Eu fiz uma pequena ilustração. Veja, Deus é uma videira gigantesca. Ele não precisa ser humano de nada. Ele é a videira completa. Ele é a videira como um todo. Nele tem frutos infinitos. Deus é a fonte de todo e qualquer fruto que existe. De bondade, de santidade, de riqueza. Não é? Deus não é infinito em bondade, amor e misericórdia? Ele não é o dono da prata e do ouro? Ele não é o Deus de Israel, o grande protetor, o todo-poderoso? Não tem ninguém maior que Deus. Logo, Ele é a maior videira. Mas Jesus, em nosso tempo, quando Ele viu como nós, sendo um renovo que restauraria a aliança da humanidade com Deus, Ele sendo o símbolo da graça que fecha o abismo entre a humanidade e Deus, Ele precisou ser um ramo. Ele se separou de Deus para ser um de nós. E Ele se tornou um ramo, como nós, necessitado como nós, homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías 53, Ele se tornou como nós, para dar frutos como nós, pequenas vides, pequenos frutos, como Deus. Frutos puros, claro, frutos perfeitos, mas Ele continuava sendo dependente de Deus, e semelhante a nós, não igual, queridos, semelhante. Laranja é semelhante ao amarelo, mas não é igual ao amarelo. Da mesma forma, Jesus foi semelhante a nós em tentação. A Bíblia diz que Jesus foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. Mas Ele ainda assim dependia de Deus. Ele precisava ser um ramo, para que a gente soubesse o que era ser ramo, para que Ele nos desse o exemplo. Jesus foi um ramo, foi o ramo de Deus, para se tornar a nossa videira. Entendem onde eu quero chegar? Ficou claro, ficou bem didático, não é? É isso que a Bíblia tem que ser para nós, queridos. E nós temos que explicar assim para os outros. O mundo precisa de mensagens como essa. Jesus é a esperança, Jesus é o caminho, Jesus é a videira, mas Ele também precisou ser um ramo como nós, então Ele é o nosso exemplo, certo? Jesus é o nosso exemplo. Em muitas filosofias e religiões ao redor do planeta, eu estudei teologia pelo menos só 6 meses. Eu tenho o sonho de fazer teologia, para aqueles que não sabem. Tenho o sonho de me tornar um líder religioso ministro do Evangelho. Claro, eu tenho aprendido pela palavra que, segundo 2 Pedro 1,9, né, todos nós somos sacerdócio eleito, nós somos nação santa, então nós todos somos ministros de Deus, é claro. Mas eu tenho o desejo de servir em tempo integral, buscando a palavra, ensinando a palavra e crescendo na palavra. Mas eu aprendi nesses primeiros, porque tem que ser que vocês sejam,
foram 6 meses, claro, são 4 anos, queridos. Foi um semestre de 8, mas em um semestre eu percebi uma coisa muito importante. Em todas as religiões do planeta, eu vou chegar até perto de vocês para vocês entenderem. Em todas as religiões e filosofias do mundo, existiu um homem perfeito. Em todas as religiões do planeta é pregado um homem elevado, um homem diferente, um homem perfeito, um homem santo. Vamos dar um exemplo? Um homem iluminado. Vamos dar um exemplo? Buda. O budismo acredita que Buda foi um homem iluminado. Eu não sei se é o Messias, ainda não entendo disso, mas eu sei que Buda foi um homem iluminado segundo o budismo. O islamismo. Maomé foi um homem iluminado segundo o islamismo. Shintoísmo. Nós acreditamos que existe. O shintoísmo, nós não, né? O shintoísmo acredita que existiu, no caso, um homem perfeito que baseia, que dá o exemplo para todos nós. Certo? Até os espíritas acreditam que Jesus foi um homem iluminado, um homem perfeito, um exemplo de ser humano. Nós cremos que Jesus também, em todas essas coisas nós concordamos, sim. Mas tem algo mais que muitos não acreditam. Que Jesus é o Filho de Deus Salvador. Jesus é o Filho de Deus, mas que se tornou homem para que nós, sendo filhos, nós sendo homens, pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Amém? Amém. Nós, por meio de Cristo, somos chamados filhos de Deus. Agora nós temos um pai, nós temos uma família agora. Nós fomos adotados. Tanto que em Romanos nós temos uma passagem, se não me engano, em Romanos 8. Pelo espírito de adoção, nós fomos adotados. O Espírito Santo é o que nos dá a garantia. O penhor, inclusive em várias passagens das cartas de Paulo, é a mesma mensagem. O Espírito Santo é o penhor, é a garantia de que nós fomos adotados por um pai que tinha um único filho, mas que tinha outros filhos, e os filhos foram afastados dele e ele adotou de volta para si. É uma história de amor, é uma carta de amor. E o personagem principal dessa carta é Jesus. No Antigo Testamento, no Gênesis, Jesus é a semente. No Êxodo, Jesus é a coluna de fogo e a coluna de nuvem que protegeu Israel. Em Números, Jesus é a presença de Deus, consumidora do pecado, é a glória do Senhor. Em Deuteronômio, Jesus é a personificação da lei. Em Deuteronômio, Jesus é o exemplo de obediência. É o retrato perfeito de que existe bênção na obediência e existe maldição na desobediência, porque Jesus se fez maldição por nós. Ele não pecou, mas ele absorveu e tomou para si o pecado e as enfermidades de toda a humanidade. E o coração dele se rasgou por nós, Deus, para que eu e você tivéssemos o coração cheio de alegria e esperança, porque nós temos um Pai, nós temos um lugar, nós temos uma casa para onde voltar, sim, voltar, porque nós não somos deste mundo. Queridos, essa semana, tantas notícias de rasgar o coração. Um atentado numa igreja ortodoxa cristã, se não me engano, no Oriente Médio, uma igreja ortodoxa. Um homem saiu atirando em todo mundo e depois explodiu uma bomba. Ele se suicidou e matou 25 pessoas e feriu 65. Um filho, uma criança, um jovem de 14 anos, matou o pai, a mãe e o irmão pequeno enquanto eles dormiam. Por quê? Para usufruir do direito do FGTS, porque sem os pais ele conseguiria sacar. Ele desferiu tiros contra o pai, a mãe e o irmão pequeno enquanto eles dormiam. E quando ele é interrogado por que esse motivo dessa loucura, é porque ele era do Rio de Janeiro. Ele queria visitar uma namorada virtual que desde os 8 anos ele conhecia aqui no nosso estado. Agora eu te pergunto, você quer mesmo fazer parte de um mundo como esse? Faz sentido ter um lar num mundo como esse?
Faz sentido que este mundo tão perverso, tão amaldiçoado, seja nosso lar? Não é, meus irmãos. Nós somos criados por Deus, a imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, 25 e 26. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Como é que Deus pode ser isso aqui? Como é que Deus pode ser esse mundo? Como Deus pode ser a imagem e semelhança de tanto pecado, tanta dor e sofrimento? Deus não é essa imagem. Só existe uma resposta. Deus não é isso tudo. Deus é algo mais que isso tudo. Ele é algo melhor que isso tudo. Ele é algo bom. E Jesus, o Salvador, seu Filho, nos prova isso. Ele é a prova viva de que existe um lar, de que existe uma esperança, e existe um caminho e um mundo melhor do que esse, o qual Deus prometeu nos levar. Por que Gustavo prometeu? 1 João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Há mansões na casa de um pai, há muitas moradas. Se assim não fosse, eu teria dito, porque em mim não há mentira. Por que eu mentiria para vocês se eu sou um filho de Deus e eu estou buscando ser como vocês? Eu sou um exemplo, eu tenho a responsabilidade de morrer no seu lugar. Então eu não mentiria para você. Se assim não fosse, eu teria dito: eu vou e vou preparar lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês, para que onde eu estiver, estejam vocês também. Estejam vocês também. Jesus quer estar perto da gente. Jesus quer nos levar ao Pai. Quer nos levar a Deus, para que nós sejamos todos um ramo só, de uma videira só. Deus. Temos um único Pai, o Criador do céu, da terra, do mar e tudo que neles habita. Qual é o próximo texto que nós vamos comentar? É justamente uma coisa muito importante, inclusive, que eu também desenhei. Lembra quando eu falei sobre o ramo, que não tem vida em si mesmo, mas precisa de raízes que crescem no subsolo para que tenha vida nele? Semelhantemente a nós. A gente não sabe como é a raiz dentro desses ramos, mas todos os ramos precisam de uma raiz. Todo ramo é uma raiz que você enxerga. Dá para pensar bem? A semente tem a sua raiz, ela gera frutos, ela pega os nutrientes da terra, nasce o ramo e você enxerga o ramo. Enxerga quando você planta uma semente de laranja e nasce broto, você enxerga a raiz? Nunca. Senão tem alguma coisa errada. Você não enxerga a raiz, você enxerga o ramo. Mas nada mais é do que uma raiz que você enxerga. Da mesma forma, queridos, se nossa raiz não for boa, não importa o que façamos, o ramo também não será. Assim como uma árvore ruim não dá frutos bons e uma árvore boa não dá frutos ruins, assim é todo o ramo que tem a sua raiz. O ramo é um produto da raiz. O ramo é uma consequência da raiz. A raiz pode não ter ramos? Pode. Você vê, a mandioca, ela pode nascer sem ter aquele caniço, né? Que cresce. Inclusive é verdade. A mandioca, quando você planta, ela pode ou crescer o caniço, para você saber que tem uma mandioca, pé de mandioca ali, ou não. Mas tem mandioca ali, não tem? Tem ou não tem? Tem. Você só não tem. Mas o fruto é um só. Pé de mandioca não dá abacaxi. Minha avó sempre me contou. Pé de laranja não dá maçã. Pé de caju não dá jabuticaba. E pensem comigo. Na videira, por exemplo, que eu trouxe da videira. Você enxerga o cachuva, nasce no caule da videira, no cabo de madeira, tipo assim, no ramo que cresce assim, fora dos ramos. Você pega um cacho de uva no caule ou no ramo? No ramo. Você não consegue dar fruto. O ramo é o que dá frutos em todas as plantas. Veja bem, até na jabuticaba. Não sei se você já parou para reparar. A jabuticaba tem um fruto grudado nela, certo? Mas não totalmente grudado. Existe um ramo bem pequenininho que sai do caule da jabuticaba. Quando você puxa e arranca a jabuticaba, fica um buraquinho ali. Aquilo é um ramo, mas ainda assim é um ramo. Esses
existem ramos grandes, ramos largos, frondosos, vistosos, como o da videira, e o ramo da jabuticaba, que é pequenininho. Mas é um ramo. Da mesma forma, queridos, se nós permanecemos na raiz, damos fruto. Porque nós somos ramos. Agora pense comigo, nós somos o ramo original da árvore. Pensem comigo, ó. Em João capítulo 4, Jesus diz que os judeus são melhores que os samaritanos, mas não no sentido de melhor superior, melhor diferente. Por quê? A salvação vem dos judeus, Jesus disse. Jesus era judeu? Sim ou não? Jesus era judeu. Por quê? Ele é descendente de Davi, que é descendente de Judá, que é descendente de não sei o quê, que é descendente de cá. Pega, ó, vamos lá. Eu vou deixar vocês abrirem por vocês. Mateus capítulo 1, versículo 1. É só vocês abrirem literalmente o primeiro livro, a primeira página do Novo Testamento. E vocês saberão que Jesus é judeu. Por quê? Jesus é filho de Davi, que é filho de Judá, que é filho de Abraão, que é filho de Adão, que é filho de Noé, que é filho de Adão, que é filho de Deus. Então, Jesus, ele tem uma longa linhagem, 14 gerações, inclusive, de Adão até Davi, 14 gerações de Davi até o exílio babilônico, e 14 gerações do exílio babilônico até Cristo. 14, que é 7 vezes 2. Ou seja, seria o número da perfeição multiplicado 2 vezes. Então é acima do perfeito. É muito mais que perfeito. Jesus, o povo de Israel, o povo de Judá, os judeus eram a árvore original. A salvação era para os judeus, mas que depois se espalharia para todas as nações por meio dos judeus. Essa é a promessa que foi dada a Abraão, em Gênesis capítulo 12. Por meio de você, Abraão, eu vou multiplicar a descendência sua por toda a terra. E todas as nações terão um exemplo. É tudo questão de exemplo, terão um ramo de onde nascerá. Israel era para ser o renovo de Deus na humanidade. Mas Israel, que era o ramo, precisou de um ramo. E esse foi Cristo, o ramo perfeito. Entende? Está tudo sendo muito claro, meus irmãos? Está sendo claro, compreensível de entender, simples. Não é fácil seguir a Jesus, mas é simples quando você entende que Jesus é o ramo perfeito e você é um enxerto. Nossa, está aqui duro. Pois é, não sou eu que estou dizendo, é Romanos, capítulo 11, 16 ao 21. Vamos abrir? Romanos, capítulo 11. Capítulo 11, versículos 16 a 24, tá? 16 a 24. Está escrito o seguinte: todos encontraram? Já? Eu vou esperar vocês abrirem. Digam amém quando tiver encontrado. Tá bom. Está escrito: e se forem santas as primícias da massa, igualmente será santa a sua totalidade. O que está explicando? Pensa, ele está falando da massa do pão. Se a pequena parte da massa do pão, que é o que dá o crescimento do pão, se essa pequena parte já é santa, o pão inteiro não vai ser também? Vai. Agora pensem comigo. Se for santa a raiz, também os ramos serão santos. Ok? Tudo normal por aqui. Agora, porém, alguns dos ramos foram quebrados e você, sendo oliveira, ou seja, você é uma árvore totalmente oposta à videira, porque a oliveira ela tem uma forma de crescer diferente, totalmente oposta à da videira. Mas se você, sendo oliveira brava, foi enxertado no meio deles e se tornou participante da raiz e da seiva da oliveira, não se glorie contra os ramos. Ou seja, os judeus, irmãos, nada tem de inferiores a gente, porque eles rejeitaram Jesus. Os judeus também podem ser salvos, inclusive, viu? Já vou explicando para vocês, eles não estão perdidos para sempre. Por que, Gustavo? Está escrito, verso 18: mas se você se gloriar, lembre que não é você que sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta você. Então assim, eu aceitei Jesus, eu sou o cara. Não é você que sustenta a raiz, é a raiz que te sustenta.
Então você dirá: alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Correto. Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fique orgulhoso, mas tema. Tema é no sentido de medo? Não. No grego aqui, não é nesse sentido, nem essa palavra é respeito. Não se enche o peito, não. Respeite. Os judeus têm muito do que contar. Os judeus têm muito que aprender. Os pagãos têm muito que aprender. E você também tem. Não é porque você aceitou a graça que você é melhor que alguém. Não é porque você, nossos cristãos gentios. Por exemplo, quem que é descendente de judeu? Vou perguntar. A pergunta mais simples. Quem é descendente de judeu? Pode levantar a mão, quem não pode ficar tranquilo. Ninguém aqui é descendente de judeu. Nem eu sou. Então nós todos aqui dentro dessa igreja, nós somos gentios. Nós somos pagãos. Tecnicamente, segundo a Bíblia, nós somos chamados de gentios. Nós temos sangue ruim. Nós somos impuros, cerimonialmente, considerando um ponto de vista judeu. Mas por meio de Jesus, nós, os gentios, temos participação na salvação que era dos judeus. Por meio de Jesus, glória a Deus. Aleluia, porque a salvação era dos judeus, agora é para a gente. Imagina, desfrutar do céu era só o judeu que ia desfrutar. A gente, os judeus são um pouco pequeno agora. Mas agora todo o planeta, 8 bilhões de pessoas podem ser participantes da escalada celestial. Glória a Deus. Aleluia. E entre esses 8 bilhões, eu e você. Eu e você. Você que está assistindo aí de casa e você que está escutando aqui nos bancos. Nós podemos ser participantes da glória. Cristo em nós é a esperança de que temos alguma glória. Colossenses 1:27, esse é o mistério do Evangelho, inclusive. É que Cristo na gente seja essa esperança. Verso 21, para vir sendo terminados. Agora essa parte. Por quê? Se Deus não poupou os ramos naturais, ou seja, não poupou nem os judeus que eram para guardar essa mensagem de um Cristo ressurreto, eram para adorar o Messias, eram para proteger o Messias, eram para servir ao Messias, ser salvos pelo Messias. Eles não salvaram, eles crucificaram Jesus. E Deus não poupou os judeus, porque no ano 70, Jerusalém foi varrida. Jerusalém foi dizimada do mapa mundial. Hoje, Jerusalém, sabe o que sobrou da Jerusalém antiga? O Muro das Lamentações, que chamam assim. Até o Muro das Lamentações. É um lugar que, inclusive, em Israel, é um muro todo quebrado, todo despedaçado, onde todo ano as pessoas, para quem não conhece esse muro, as pessoas vão lá, colocam um papel com uma oração e ficam jejuando, fazem peregrinações para esse lugar, como se fosse uma terra santa. Mas a gente sabe, queridos, nós que conhecemos a palavra, nós que entendemos que Jesus profetizou em Mateus 24 que não haveria pedra sobre pedra. E não tem. Nem aquele muro é pedra sobre pedra. O muro foi reconstruído. Não sobrou pedra sobre pedra. Mas se Deus não poupou os judeus... E foi Deus que mandou a destruição? Pensem, foi Deus que mandou a destruição? Não. Mas Deus poderia ter poupado eles, não é? Porque eles desobedeceram e a consequência do pecado foi a destruição. Mas Deus não poupou os judeus. Se Ele não poupou os judeus, o verso que eu estou falando é a Bíblia. Também não poupará você. A gente poderia terminar aqui. Mas tem algo melhor. Porque parece uma tristeza, né? Mas é uma boa notícia, sabia? Porque veja bem, se Deus, na sua justiça, aplica a justiça para todos, o juízo é para todos, a Bíblia dizia em Hebreus que a misericórdia triunfa sobre o juízo, ou seja, a misericórdia também é para todos. A misericórdia também é para todos. Agora pensem comigo, eu já comentei sobre isso com vocês, mas vejam lá, olha a videira, aquela árvore de uva, onde está o fruto? O cacho de uvas, ele está no caule da videira, porque a videira ela tem um caule que sobe e ela assim, é uma barreira, ela é uma trepadeira, e depois ela desce os ramos que aí vira o cacho de uva, certo? O cacho de uva está lá no caule, lá no começo? Ou está no ramo que cresceu depois? No ramo. Então, da mesma forma, a gente entende que a próxima mensagem, o próximo pensamento é entendermos que, no fim das contas, o ramo é o
desse ramo, que agora não é mais ramo, da gente, lembra? Jesus não é mais ramo. Jesus já subiu, graças a Jesus, graças a Deus ele ressuscitou. Então agora ele é o nosso sumo sacerdote. Hebreus 8. Lê Hebreus 8 inteiro, você vai entender. Temos um sumo sacerdote no Pai, num tabernáculo que Deus erigiu e não um homem, ele construiu. E agora então, nós temos um exemplo. Por quê? Jesus foi homem. Homem como nós. Como nós. Pecado, tristeza. Não pecado, mas assim, tendência, tentação, natureza pecaminosa, em todas as coisas. Ele morreu? Então ele passou por que a gente também vai passar, sinto muito, mas enquanto ele, se ele não voltar, alguns de nós aqui, talvez até eu, dependendo quanto tempo ele demore, não sei o dia que eu vou morrer, talvez vou passar pela morte assim só. E olha, infelizmente é comum, não vou falar que é normal porque não deveria ser, é comum que aconteça. Mas Cristo ficou morto? Jesus Cristo ressuscitou. E agora nós também iremos. Amém? Amém? Irmãos, se Jesus ressuscitou, nós também vamos. A menos que não andemos como ele andou. É simples. Ele foi nosso exemplo. Se a gente seguir o exemplo, acontece com a gente o que aconteceu com ele. Certo? E hoje, se nós temos um caminho do ser perfeito, que foi o exemplo para a gente, nós também podemos ser o exemplo. Jovem rapaz, que pergunta para você? O anjo me chamou de ressuscitar. Muito bem, a Bíblia diz: houve um grande clarão. Nós cremos que uma forte luz rasgou o céu, imenso brado se formou, e com autoridade, claro, não era qualquer anjo que é literalmente chamado Jesus dos mortos, porque é Jesus que vai fazer isso no grande dia. 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, a voz do arcanjo, o arcanjo é Jesus, e a gente já entende. Mas como um anjo tem autoridade para chamar Jesus dos mortos, a gente não sabe qual, tá? Não sabemos qual. Mas esse anjo chamou Jesus e disse: vem. Só isso mesmo. Vem. Agora imagina um anjo pegar uma pedra com aproximadamente 2 toneladas e jogar para o lado uma pedra dessa como se fosse uma tampinha de garrafa. É com esse tipo de Deus que nós estamos lidando, queridos. Quando vamos aqui na frente, nós estamos diante da presença desse Deus. Nós estamos diante da presença de um Deus que só os soldados dele, os comissionados dele, têm poder para chamar com autoridade dada um morto de volta à vida. Que Deus é esse? Eu arrepio porque é tremendo. É um Deus tremendo de grande, um tremendo de poderoso, um Deus tremendo de perfeito. E Ele deu o seu Filho no nosso lugar. É a essência da vida, gente, é a essência da existência. O segredo para viver feliz é saber que Cristo é aquele para quem você deve olhar. Hebreus 12, 2. Siga a carreira que foi proposta, olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas qual que é o próximo pensamento que a gente tem que ter? O próximo apontamento é compreendermos o seguinte: que no fim das contas, nós temos que andar como Ele andou, certo? E como andaremos como Ele andou? Como faremos isso? 2 Coríntios. Pode passar, Alex, por favor. Vamos ver. Nós temos, então, um exemplo. Mas, vamos lá. Abre comigo e aí eu faço essa pergunta. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 16. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 16. Todos acharam? 2 Coríntios 6, 16. Está escrito: que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Ou seja, que ligação existe entre Deus e o diabo? Basicamente nenhuma. Tipo assim, que semelhança, que semelhança tem entre Deus e o diabo? Nada. Que comunhão tem entre o diabo e Deus andam juntos? Não, eles são opostos, certo? Para que ou que comunhão existe?
Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos o santuário do Deus vivo. Como ele próprio disse. Presta atenção. Isso aqui é uma referência a Êxodo. Êxodo, capítulo 25, verso 8. Habitarei e... Leia comigo, Deus. Habitarei e andarei entre eles. Habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amém? Então assim, queridos, como andar como Jesus andou? A resposta é uma: você não vai. Gustavo, Jesus foi perfeito, eu vou ser perfeito também? Ou o começo? Não. Você, mesmo sozinho, você, não. Você não. Mas Deus nos deu uma promessa. Mas eu quero fazer uma pergunta antes dessa promessa para a gente já encaminhar para o fim. Porque tem uma coisa no final que vocês precisam saber. Que o caminho começa a explodir. Eu preciso perguntar para vocês: o que é um fariseu? Quem pode responder essa pergunta? O que é um fariseu? Um de cada vez, por favor. Um fariseu. Não sabe? Tudo bem. Eu também não sabia. Não decidi dessa forma que a Bíblia é. O que é um fariseu? É aquele que confia nos seus próprios méritos para se salvar. Porque os fariseus sempre foram homens que guardavam a lei tanto que eles tinham orgulho de quem eles eram. Eles andavam até com um polpe de pombo. Onde eles andavam, o povo tinha que abrir alas para o fariseu está passando. É um líder religioso. Eu sou o cara. Esse era o líder religioso da época. Tem. Era um líder religioso, não era qualquer pessoa. Mas ao mesmo tempo, esses homens se gloriavam de quem eles eram. Eles tinham orgulho, sabe? Uma pompa de serem quem eles eram. Mas aí que havia o problema. Agora pense comigo, a próxima pergunta: o que é um cristão? Agora, um fariseu a gente já sabe. Quem é um cristão? O que é um cristão? Um cristão é aquele que confia em Jesus Cristo e unicamente em Cristo para alcançar o caminho que Cristo abriu. É basicamente assim: na escada para o céu, quem dá o primeiro passo? O fariseu fala que é ele. O cristão fala que é Deus. Fala que é Cristo. E o segundo passo? O fariseu fala assim: bom, se o primeiro é Deus, acho que agora deve ser eu, né? Agora sou eu. Errado. O cristão fala: é Deus. O segundo passo que dá é Deus, é Cristo. E o terceiro passo? Cristo. Quarto, Cristo. Jesus é o que dá os passos do céu. Mas então como é que eu vou, Gustavo? Você tem que se apoiar em Cristo. Se você não entendeu isso ainda, eu vou te dizer: a justificação pela fé em Gálatas capítulo 2 é você crer em Cristo e unicamente em Cristo. Agora abra comigo. Jesus foi um homem perfeito, não foi? Não foi o Filho de Deus, Salvador, que mesmo sendo semelhante a nós, venceu? Ok, mas ele também passou por controvérsias, passou por dificuldade, passou por oposição. Abra comigo em Mateus capítulo 9, versículos 10 a 11. Está escrito o seguinte: Mateus capítulo 9, versículos 10 a 11, certo? Está escrito: estando Jesus à mesa, na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram. O que eram publicanos? Que eles eram coletores de impostos, tá? E pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e com os seus discípulos. Vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Jesus respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa quem quer misericórdia e não sacrifício. Jesus cita um texto do Antigo Testamento, que está em 2 Samuel. Quero misericórdia e não sacrifício do Senhor, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Muito bem, agora a segunda controvérsia. Mateus capítulo 25, são 3, tá bom?
As principais, as três que basearam toda a vida de Jesus. O tempo todo é sempre essas três. Sempre nas três. Jesus não teve paz nem um minuto aqui nessa terra. Vocês acham que a gente vai ter? Não vamos. Já vou te adiantar. Mateus capítulo 25, versículo 15 ao 16, que diz o seguinte. Mateus capítulo 25, 15 ao 16? Não, perdão. Mateus capítulo 25. Marcos capítulo 15. Não, perdão. Marcos capítulo. Acabei errando o texto. Mas tudo bem. Mateus capítulo. Quem pode contar para mim sobre a purificação do templo? Quem pudesse parar depois para a gente ler? Eu vou pular para a terceira, porque a segunda era sobre aquelas crianças, lembram? Quando ele purifica o templo, ele entra no templo, vira as mesas dos cambistas, expulsa e purifica o templo, e ele fala assim: a casa de meu pai seria chamada casa de oração, mas vocês tornaram um covil de saqueadores. E aí as crianças falam assim: Hosana ao filho de Davi, Hosana, glória a Deus nas alturas. E os fariseus falam assim: aquieta essas crianças, por que elas estão falando assim de vocês? Jesus fala assim: vocês nunca leram que está escrito, da boca dos pequeninos saiu um perfeito louvor? Então Jesus, ele cita as escrituras. Em todo momento ele citou a Bíblia, as escrituras sagradas. Esse das bocas dos pequeninos, se não me engano, é Salmos. Jesus citou até os Salmos, gente. Jesus conhecia a palavra de frente para trás, de trás para frente. A palavra definia ele. Perdão, pode falar. Mateus 11. Obrigado, mãe. Obrigado, mãe. Mateus capítulo 11, versículo 15 ao 18. Quem deu? Vamos esperar. Mateus capítulo 11, versículo 15 ao 18. 11, 15 ao 18? Mateus capítulo 11. Marcos capítulo 11. Ah, tá. Perdão. Marcos capítulo 11. Vamos lá. Eu vou até abrir para não dizer que foi eu que estou falando, né? Não sou eu quem disse. Aqui, ó. Mateus capítulo 11. Isso, Jesus não tem. Marcos capítulo 11. Marcos 11, 15 ao 18. 15 e 16. Diz o seguinte: e foram para Jerusalém. Quando Jesus entrou no templo, ele começou a expulsar os que ali compravam e vendiam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas, e não permitia que ninguém atravessasse no templo carregando algum objeto. Também os ensinava e dizia: não é isso que está escrito? A minha casa será chamada de oração para todas as nações, mas vocês fizeram dela um covil de salteadores. E tudo isso acontece, e tudo isso ocorre. E Jesus ainda assim é questionado. Ainda assim é questionado. Mas vamos na terceira. Mateus 21. Perfeito, então vocês podem abrir depois de Mateus 21, mas eu também queria citar em Marcos capítulo 11, né? Vamos lá, a terceira controvérsia está em Marcos capítulo 2, versos 23 ao 25. Isso aqui está certo. Jesus é Senhor do sábado, é o prólogo. Aconteceu que no sábado Jesus atravessava as searas e os seus discípulos, ao passar, começaram a colher espigas. Então os fariseus, quando disseram a Jesus: olhe, por que eles estão fazendo o que não é lícito, ou seja, o que é proibido nos sábados? Jesus respondeu: vocês nunca leram, olha que tá, já começa assim, vocês nunca leram o que Davi fez quando se viu em necessidade de ter fome, ele e os seus companheiros? Então assim, basicamente, ele vai explicar que quando, no passado, lá em 1 Samuel, quando Samuel é perseguido por Saul, há um momento que ele chega nas casas do sacerdote Abiatar, no templo, e come os pães sagrados. Mas eram os pães sagrados da proposição? Sim. E ele comeu esses pães e deu de comer aos companheiros. Por quê? Samuel fala, inspirado por Deus, que a vida é mais importante que a lei. Como assim, Gustavo? Jesus não curou no sábado? Se Jesus não curasse, muita gente iria talvez morrer. E Jesus sabia que ele ia morrer se não fosse curado. Então, Jesus curou. Porque a vida é mais importante que a lei. É no sentido de que, se você quer guardar o sábado, mas você não está preocupado em salvar uma vida, você não está guardando o sábado. Porque é lícito fazer bem aos sábados.
O sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Jesus é exemplo até de como guardar o sábado. E qual dia guardar como sábado? Qual dia guardar como sábado? Porque, se a gente vê, a controvérsia, até passar no final, a controvérsia é sempre a mesma. A terceira controvérsia, queridos, ela atravessou os tempos, é a única controvérsia de Cristo que atravessou a história. Pode passar, vocês verão. Jesus passou pela controvérsia. A do sábado era como guardar o sábado. Como guardar, certo? Todo mundo sabia que o sábado era o sétimo dia do Senhor. O sétimo dia. Os judeus guardavam, todo mundo guardava. Agora, como guardar? Era o que os fariseus sempre reclamavam com Cristo. Hoje, em nosso tempo, é que dia guardar como sábado? Não existe essa discussão entre muitos estudiosos. Mas, queridos, eu vou dizer para vocês, longe de teologia, tá? Eu vou dizer para vocês que a palavra, não é que teologia sem Bíblia não é teologia, é só mentira. Pode passar. A resposta é uma só. Uma só. A que Jesus deu. Esse aqui é uma paráfrase, eu estou parafraseando Jesus e explicando para vocês de maneira simplificada o que ele disse. Quando ele respondeu, vocês não leram? Não sabem o que está escrito? Não sabem quem é por isso que está escrito na Bíblia disso? Ele está dizendo o seguinte: a palavra governa a minha vida e não as suas interpretações do que ela disse. Amém? A palavra governa a minha vida, os princípios bíblicos governam a minha vida. Mas não é o que você interpreta desses princípios, é o que a palavra diz neles. Simplesmente isso. E pode passar também. O mais importante é que nós entendamos o final de tudo. João, capítulo 15, versículos 15, capítulo 15, versículo 15 e capítulo 15, versículo 10. Eu vou ler o 15 primeiro, depois o 10 para vocês entenderem. Primeiro João, o Evangelho de João, capítulo 15, versículo 15. Já não chamo vocês de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos. Porque tudo que eu ouvi de... presta atenção, essa parte não é mais importante. Tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer. Ou seja, vocês conhecem o que eu falei para vocês e meu pai me falou. Ou seja, eu estou transmitindo para vocês o que o próprio Deus disse. O que o próprio Deus disse? Verso 10. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e no seu amor permaneço. Queridos, isso não é um mandamento, tá? Esse texto ele não é um mandamento. Parece um mandamento. Mas pensem comigo, não é melhor que essa passagem é uma biografia completa de Jesus? Porque você não precisa ler todos os evangelhos, você precisa entender uma coisa principal: que Jesus em toda a sua vida obedeceu ao que o Pai, que Deus falou, ao que o Pai do céu falou. Jesus viveu para obedecer ao Pai, viveu para ensinar como obedecer ao Pai, viveu para ser uma vida de obediência. Jesus só viveu obedecendo a Deus, irmãos. E como ele conhecia a vontade de Deus? Ele se relacionava com Deus por meio da oração. E isso ele também é exemplo. Você quer saber a vontade de Deus para a sua vida? Ore, você está orando pouco. Eu tomei isso para mim, eu estou orando pouco. Se eu não sei o que eu tenho que fazer, eu estou orando pouco. Se eu estou desorientado, eu estou orando pouco. Estou orando pouco. Não por questão de religiosidade, mas por questão de relacionamento, queridos. A gente não ora nem um décimo do que Jesus orava. Jesus orava a madrugada, às vezes noites inteiras, ele passava orando para curar pessoas. E o que significa isso que Jesus falou? Tenho guardado os mandamentos do meu Pai desde toda a minha vida. O que são os mandamentos de Deus, queridos? Eu vou perguntar para vocês. O que são os 10 mandamentos? Os anciãos podem anotar quem não souber responder, porque essa pergunta é essencial. O que são os 10 mandamentos? Com relação a Deus. Vamos lá, vou facilitar. Isso, Heitor. Você quase acertou, rapaz. Você vê bem? É uma referência de vida. Não está errado. Mas é uma referência do quê? Perfeito. Por quê? O que é antes dos 10 mandamentos? Desde o capítulo 20, verso 1 e 2. Eu sou, assim então disse Deus, verso 2. Eu sou o Senhor seu Deus que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ok? Antes de todos os mandamentos começarem, ele fala isso. Ou seja, daqui para frente eu vou mostrar para vocês quem sou eu.
Eu sou o Senhor, eu não sou só o libertador. Eu sou o único Deus, não terás nada diante de mim. Eu não sou visível, não farás praticar a minha escultura. Eu sou santo, então o meu nome não deve ser proclamado a tua não tomarás a nossa Deus igual. Tire tempo para cuidar, para passar tempo comigo, assim como eu tiro o tempo todo para estar com você. Lembra-te do dia de sábado para santificar. Qual é o quinto mandamento? Honrar pai e mãe. Eu sou o pai do céu, então eu emprestei você para os seus pais, mas você tem que honrar eles assim como você honra a mim. Sexto mandamento: não mate, não matarás. Ou seja, você não tira a vida, quem tem a vida sou eu sou o dono da vida, eu tiro e dou a quem quiser. Então você não tem esse poder. Não mate. Não adultere, ou seja, eu sou o único Deus. Então, se eu sou o único, eu exijo lealdade, fidelidade. Se você não tem fidelidade ao seu esposo, você vai ter fidelidade a mim? Então não adultere. E não roube, porque a mim pertencem todas as coisas. Você está roubando do seu próximo, você está roubando de mim. Não é? Sétimo mandamento. Esse já foi o oitavo, né? Nono mandamento: não dirás falso testemunho. Eu sou a verdade, em mim não há mentira. Então, se você mente para prejudicar o outro, você não está me seguindo. E o décimo: não cobice que é do próximo. Eu sou o dono de tudo. Se eu quiser, eu te dou. Eu te dou. Não tem, mas eu te dou. Se você pede, eu te dou. Então, assim, Jesus, guardando os mandamentos de Deus, ele manifestou o caráter de Deus na terra. Ele manifestou a vida de Deus na terra em nós. Ele é o exemplo do que é obedecer a Deus. Ele é o exemplo de manifestar o caráter de Deus na terra. Jesus manifestou o caráter de Deus e nós também podemos, se andarmos como ele andou. E lembra como que nós andaremos como ele andou? Jesus tem que andar em nós, não é a gente nele. Jesus permanece na gente e nós permanecemos nele. Amém? E para terminar, queridos, ele tem uma promessa de Deus. Abra comigo, para a gente terminar. Gustavo, eu não estou nem aí porque você falou. Bem, não se preocupe. Mas, a você que está em casa, eu não acredito em Deus. Deus fez muito por mim. Deus fez, na verdade, ou não fez muito, ou não fez nada. A minha mãe morreu de câncer e Deus não fez nada. O meu filho foi atropelado e eu não pude salvá-lo. Deus não salvou ele. Eu não acredito em Deus, porque ele não fez nada por mim. Eu tenho uma promessa para você, querido. Você pode abrir para mim em Ezequiel, que é o último slide de hoje, para nós terminarmos. Deus tem uma promessa. Pense comigo. Apocalipse capítulo 3, 20. Isso, estou à porta aí. Bate. Se alguém abrir a porta, se ele abrir a porta, eu vou cear com ele, ou seja, eu vou viver com ele e ele vai viver comigo. Amém? Então você tem que abrir a porta. Mas Gustavo, não sei mais, não tenho mais força para abrir a porta, não consigo. Saiba o seguinte: aceite a palavra do Senhor na sua vida. Aceite a palavra do Senhor. Porque em Ezequiel, você pode encontrar. Ezequiel está no Antigo Testamento antes de Daniel, ok? Ezequiel, capítulo 30 eu vou me lembrar. Ezequiel, capítulo 30 Meu irmão está muito difícil hoje. Aqui. Não. Ezequiel, capítulo... aqui. Ezequiel... Isso tudo nós já explicamos para Ezequiel 36, bem lembrado. Ezequiel 36, versículos 26. Eu estava bem na página certa, eu só não estava encontrando. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 e 27. Olha só, gente. Deus tem uma promessa. Deixa Jesus entrar. Tudo que você aprendeu hoje, Deus quer colocar no seu coração. Deus quer entrar na sua vida. Deus quer te transformar. Deus quer mudar você. Ele quer mudar a sua história para sempre. Ele quer salvar você do seu mal. Se você sofre uma doença, Deus quer te curar. Se você não tem esperança, Deus quer te salvar. Para quem não tem o caminho, Jesus é o caminho. Para quem sente que quer morrer, quem quer se matar, quem quer abandonar a vida, para quem quer tirar a própria vida, Jesus é a vida e a ressurreição.
Se você não se sente desorientado como uma ovelha perdida, Jesus é o bom pastor. Se você que sente fome e sente que está morrendo espiritualmente, Jesus é o pão da vida. Se você se sente seco, Jesus é a água da vida. Agora abre comigo, Ezequiel 36, 26 e 27. Está escrito: eu lhes darei um coração novo, e porei dentro de vocês um espírito novo. Opa! O espírito de tristeza, depressão, preguiça, ira, cólera, inveja, assassínio, prostituição, adultério. Estes espíritos serão arrancados de você, e um espírito novo habitará dentro do seu coração. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Opa! Olha que bênção. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Amém? E se você acha que na Bíblia não tem nenhuma, para a gente entender então, não existe nenhum exemplo que fala, que Deus cura, Jesus o Espírito Santo já veio, já não tem mais. Se você acredita que o Espírito Santo já não age mais na sua vida, abre em Atos capítulo 3. Esse era o último versículo. O último versículo de hoje. Atos capítulo 3. Está escrito. Atos capítulo 3. Versículo 6 ao 9. Ok? Todos encontraram? Está escrito: Pedro, porém, lhe disse. Esse é um conceito de contexto de que um homem paralítico estava pedindo esmolas, e Jesus diz a ele assim: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso lhe dou, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Ou seja, aquele que restabelece a aliança, aquele que restaura a sua vida. Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. Não temos prata nem ouro. E se temos prata e ouro, que nós tenhamos também a autoridade de dizer: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Mas como faremos isso a outros se nós mesmos não conhecemos Jesus Nazareno? Essa é a reflexão que fica para hoje. Conheçam a Jesus. O verso 16 está escrito, ou melhor, verso 12. Quando Pedro viu isso o quê? O pessoal, nossa, eles levantaram o puxo, ele é paralítico desde a infância, eles curaram um homem. Jesus falou assim, hoje Pedro falou assim: israelitas, por que vocês estão admirados com isto? Ou por que estão com os olhos fixos em nós, como se fosse pelo nosso próprio poder ou habilidade que tivéssemos feito esse aumentar? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac e Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou o seu servo com S maiúsculo. Isaías 53. Jesus, a quem vocês traíram, negaram diante de Pilatos, quando deste já havia decidido soltá-lo. Pilatos já ia salvar Jesus, já ia soltar Jesus, mas os judeus: crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nossas cabeças e sobre nossos filhos. Vocês negaram o santo e o justo e pediram que fosse solto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé no nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu este homem que vocês estão vendo e bem conhecem. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este homem saúde perfeita na presença de todos vocês. Verso 19. Portanto, ou seja, vocês já entenderam que é Jesus quem cura, certo? Portanto, por isso, por conseguinte, arrependam-se e se convertam dos seus pecados, para que eles sejam cancelados. Amém? A mensagem de hoje para mim, para você que está assistindo de casa, para cada um que está sentado nesses bancos é: arrependam-se. Arrependam-se. E o que é arrepender, Gustavo? Eu não consigo mudar. Se entrega a Jesus. Em nome de Cristo Nazareno, se entrega ao Senhor e deixe Ele mudar a sua vida. Deixa Jesus cancelar os seus pecados, para que assim, na presença do Senhor, vocês tenham tempos de refrigério. O que é refrigério? É paz. E
e que ele envia o Cristo que já foi designado a vocês. Quem é o Cristo ungido? A saber, Jesus. Jesus. Queridos, eu trouxe uma mensagem para você que está em casa. Uma canção. Você hoje que está aqui, saiba que Jesus é incrível. Eu tinha tudo para não estar aqui hoje. Eu sei onde eu estaria se não fosse Cristo. Eu sei quem eu seria se não fosse Cristo. Mas e você? Sabe quem seria se não fosse Cristo? Medite nessa letra, nessa canção. E que o seu coração seja quebrantado. Sinta a dor no coração de perceber, Senhor, eu sou um pecador. Mas Cristo Jesus pode me transformar. Ele pode me restaurar. Ele pode me salvar, me justificar e para sempre me levar para habitar com Deus na Canaã celestial. Pai que está no céu, muito obrigado, porque houve salvação nesta casa. Obrigado, porque o Senhor nos resgatou e sem Ti nós não somos ninguém. Muito obrigado, porque o Senhor restaurou a nossa alegria e nos deu paz para sempre. Obrigado, porque nós temos uma esperança em Sim, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós fomos salvos por Ti. E obrigado, Senhor Jesus, porque no meu coração o Senhor já habita. Mas eu oro para que o Senhor, por Teu poder e pelo Seu amor, habite no coração de cada alma